Quando a gente recebia a informação da delegacia, na conversão do boletim de ocorrência, as pessoas passavam para o escrivão as características, como que era a pessoa, andava sem uma bicicleta, empurrando, e essa pessoa usava um bonezinho. Então são informações que cada boletim de ocorrência tinha uma característica, que isso nos ajudou muito a fechar esse ciclo de investigação. Quando ocorreu de ficar frente a frente com o Laertes ou Pierre Pinelli para se iniciar uma investigação, ele sempre demonstrou uma pessoa fechada, não queria colaborar com a investigação. Foi até quando apareceu na delegacia o pai de um adolescente, né, de uma criança, melhor dizendo, uma criança, que foi morta, e o reconheceu. Para nós da equipe foi um espanto em saber que o pai daquela criança tinha um contato já anteriormente com o Laertes. E por isso ele se aproveitou da confiança que tinha com a família, com a criança, para chegar, né, até então a autoria desse caso, do homicídio da criança. Depois, sim, a doutora teve a ideia de conduzir o Laertes, juntamente com todos nós da equipe, mais a perícia, até o Horto Florestal, a floresta estadual Navarro de Andrade, que é situada em Rio Claro, São Paulo, que foi o palco mesmo dessas mortes. Então, com a ideia de, quem sabe, ele lá nesse local poderia vir à tona e contar com detalhes, abrir. A partir de todo esse conjunto de informações, o contato do pai da criança com ele, intimando, o reconhecendo, e mais essas diligências, ele começou a confessar de uma maneira fria e calculista tudo o que ele tinha feito. E o que chamou a atenção da equipe também, que no dia da prisão do Laertes, na cidade de Leme, ele trazia consigo uma caderneta com muitas informações de todos os locais que ele passava. Porque como ele não tinha uma residência fixa, muito embora criado na cidade de Araras, a gente começou a perceber que ele andava muito por esse estado de São Paulo. E ali tinha nomes, tinha detalhes de lugares que ele dormia, que ele passava, como albergues, postos de gasolina, coisas assim. Outra coisa que chamou a atenção também é que ele começou a relatar para a gente fatos que já haviam ocorrido na região de desaparecimento de criança e morte, e que nós não tínhamos conhecimento, como por exemplo da criança que ele matou às margens da rodovia Anhanguera, atrás de um motel na cidade de Pirassununga. Mediante esse fato, a gente pensou, será que ele está jogando conversa fora, falando coisa com coisa? Entramos em contato com a delegacia do município e realmente esclareceu-se mais um fato. E assim aconteceu com outros lugares, como já foi citado, Cidade Franca, na verdade. Aí ele contou o fato do homicídio do menino no banheiro da estação rodoviária de Bauru, tempos atrás ainda. Então nós estamos lidando com uma pessoa realmente um serial. Não, e ninguém, o pior, ninguém acreditava que ele existia. Só ficou claro que ele existia quando ele matou as 6 crianças em Rio Claro. E eu falo, a heroína desse caso é a delegada Sueli Isler, porque ela foi contra, na época, vários delegados, ela comprou muita briga para investigar esse caso, porque as pessoas não davam crédito, achavam que não tinham relação os casos, né? E eu tava nessa há mais de 10 anos já também perseguindo ele, mas como não era polícia na época, não era jornalista na época, eu não tinha como, ninguém me dava crédito, né? Aí depois que foi tudo esclarecido, aí eu tive crédito enorme, mas na época, então eu falo assim, se tivesse tido um pouco mais de empenho das polícias na época, ele não teria matado esse número de crianças, entendeu? Porque ele era um cara assim, patético, ele não era um super assassino, não tinha que ir acima da média. Ele nem sabia ler, mal sabia escrever. Ele ficou famoso como o maníaco da bicicleta depois até, porque ele tinha uma bicicleta vermelha. Ele começou a fazer essas rotas dessas cidades no norte aqui do interior de São Paulo, entre Bauru, Matão, Potirendaba, ele começou a fazer de bicicleta essas cidades, né? Então sempre arrastava as crianças com a bicicleta, parava, dava doce, bala, colocava na garupa da bicicleta, levava pro mato e matava.